e Salvador Jesus seja com todos vocês. Nessa noite, esse dia especial que celebramos o Dia das Mães, né? Uma alegria poder, aqueles que podem ainda ter as suas mães, né? Poderem estar com elas, agradecer a Deus pelas suas vidas e louvarmos a Deus, né? Pelas mães que temos, pessoas extraordinárias que Deus colocou sobre as nossas vidas para nos conduzir, né, no caminho do Senhor. E é um privilégio podermos contar ainda aqueles que podem, obviamente, aqueles que não. É um dia de muita reflexão, né, de lembranças, obviamente, mas também de entendermos os planos e os propósitos do Senhor, né? Deus assim possa renovar seu coração nessa noite, falar com você através da palavra de Deus, consolar corações, né, que às vezes não podem estar com as suas mamães, mas que o Senhor possa continuar sustentando, né, e ser aqui o alvo da nossa adoração nesse culto que nós queremos celebrar a Ele. Deus possa, assim, motivar o seu coração essa noite, né? Peço que Deus fale com você e te conduza, né, nesse tempo de culto a Ele. Eu gostaria de iniciar o nosso culto nessa noite lendo um cântico que muitas pessoas conhecem, né, o voto, a oração de Ana ao Senhor, clamando, né, por um filho, ela que estéril. Então, o profeta, vendo o seu clamor, vendo a dor do seu coração, orienta, né, a voltar para casa, pedir ao Senhor, e assim depois nós conhecemos a história. Ana ficou grávida e de Samuel consagrou aquela criança a Deus por toda a sua vida, e depois ela deixa para nós um cântico belíssimo. Eu gostaria de iniciar a nossa liturgia nessa noite com o cântico desta mulher, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, os versos de 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 2, os versos de 1 a 10. Vamos iniciar o nosso tempo, a nossa liturgia, com esse cântico precioso dessa mulher que foi agraciada, né, com a maternidade e consagrou seu filho ao Senhor, cumpriu o seu voto, né, foi obediente à palavra que havia confiado, né, ao Senhor, e assim nós podemos conhecer toda a história de Samuel, como ele foi de fato relevante, né, na história do povo de Deus, ungindo Davi e conduzindo Davi, né, na sua caminhada junto ao Senhor. Diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória.
porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés de seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Sem dúvida nenhuma, uma oração forte, com tantos ensinamentos profundos, né? E que fala de vitória, de bênção, de conquista, fala do poder do nosso Deus, da majestade do nosso Deus, da soberania do nosso Deus, do Deus que governa tudo e todos, aquele que, como ela expressa aqui, tira a vida e dá, faz descer da sepultura e faz subir, tamanho poder do nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que nós queremos adorar nesta noite, juntamente com vocês, igreja, queremos bendizer esta noite, invocando a sua presença, para que Deus possa, de fato, abençoar-nos nesse culto e que o seu coração esteja voltado agora para entender todo o contexto envolvido nesse culto de adoração a Deus. Que a sua mente, seu coração possa estar voltado para esse tempo que passaremos juntos aqui em adoração ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, invocando a sua presença nessa noite e suplicando para que Ele possa nos conduzir e nos guiar em todas as coisas e que Ele se agrade de nós, do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso culto, das nossas vidas. Oremos. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez nessa noite, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu infinito amor, pela Tua soberania, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com o Teu povo, com as nossas vidas, ó Deus, e que, mais uma vez, o Senhor nos dá a graça de podermos reunirmos, ó Deus, como igreja do Senhor, para cultuá-lo, para bendizer o Teu nome, para entoar louvores, para exaltar, ó Deus, e para, assim, ó Deus, sermos totalmente abençoados, grandemente abençoados e totalmente, ó Deus, movidos na direção do Senhor, da Tua vontade, dos Teus ensinamentos, do Teu propósito. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Invocamos o Teu nome, ó Deus, para que o Senhor mesmo possa, mediante o Teu Espírito Santo, ministrar, ó Deus, a Tua palavra com graça aos nossos corações, falando conosco, ó Deus, tratando de nós, daqueles que estão abatidos, tristes, ó Deus, talvez por não terem as suas mães ainda, ou não terem mais as suas mães. Ó Deus, que o Senhor conforte os seus corações, que o Senhor, ó Deus, traz alegria, alegria do Senhor, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor consolando cada coração, mas, ó Deus, trazendo também recordações preciosas, ó Deus, de quando, enquanto o Senhor permitiu a vida. Ó Deus, abençoa-nos nessa noite, em especial cada mamãe que tem a bênção, ó Deus, de serem mães e de, assim, ó Deus, poderem gerar filhos, filhas, e cumprirem, ó Deus, com esse mandato da maternidade, ó Deus, e também daquelas que são mães de coração e que, ó Deus, têm sido usadas da mesma forma pelo Senhor, ó Deus, têm sido mães de coração, ó Deus, sustentando, abençoando, apoiando tantas pessoas, tantos jovens, tantas crianças, tantos adolescentes, ó Deus, de fato, desempenhando esse papel com todo o seu coração. Abençoa, portanto, cada uma nessa noite. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Oramos assim, ó Pai, rogando a tua bênção, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu quero ler ainda o Salmo 131, apenas 3 versos desse Salmo. Salmo 131, para esse período também de contrição no nosso coração. Diz assim Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma.
como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O nosso desejo, de fato, nessa noite, possa ser como o do salmista, de fazer calar e sossegar, né? E a nossa alma. Assim como aquela criança, né, desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe, que eu e você também, nessa noite, possamos a encontrar aconchego nos braços do Deus Todo-Poderoso e ali, então, recebermos dele a sua bênção, o seu cuidado, a sua proteção, o seu carinho, o seu amor. Mas para isso, eu e você precisamos entender que o nosso coração não pode estar altivo, nós não podemos estar em pecado, nós não podemos estar numa condição que Deus não se agrade de nós. Eu te convido, então, a fechar os seus olhos e a colocar-se diante do Senhor, suplicando a Ele perdão, suplicando a Ele restauração, reconciliação. Se é o caso da sua vida, se você precisa fazer, faça. Esse é o tempo para você se apresentar com o coração quebrantado diante de Deus, arrependido, se cometeu alguma falha, algum pecado diante do Senhor, e que você possa, sim, achar nesse momento, agora, de graça, os braços do Senhor, consolo, conforto, arrependimento, perdão, para cultuarmos ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar silenciosamente nessa hora, orando a Deus, agradecidos. Logo depois, eu peço para o nosso irmão João Pedro que ore agradecendo a Deus pelo perdão e já dá sequência no nosso lecionário. Oremos. Senhor nosso Deus, é com alegria, Pai, que nós nos achegamos ao Senhor agora e completamente contritos, Pai. Contritos pelo nosso pecado e verdadeiramente arrependidos, Pai, pelas vezes em que desagradamos o Teu coração. E quão maligno é o pecado, Pai. O pecado, o nosso pecado, enviou Teu Filho para a cruz. Nós não queremos, Deus, não queremos ser mais escravos do pecado. E hoje podemos dizer, Deus, que através do sangue derramado do Teu Filho, depois de crermos pela miraculosa intervenção do Espírito Santo, podemos dizer que não somos mais escravos do pecado. Sabemos, Deus, que é uma batalha constante de santificação. E sabemos também, Deus, que muitas vezes nós falhamos, nós caímos. Mas a verdadeira marca do cristão, Pai, do crente, é que ele não vive em pecado, mas é ajudado pelo Teu Espírito Santo a se levantar e ir e não pecar mais. E, Pai, nós te pedimos perdão, Deus, perdão sincero, pelas vezes em que esquecemos das maravilhosas verdades do Teu Evangelho, esquecemos de quem nós somos agora e caímos, Deus, caímos. Nós te pedimos, suplicamos por esse perdão, Pai, que o Senhor nos limpe e que o Senhor nos capacite a ir, Deus, e realmente desprezar o pecado, odiar o pecado e amar a pureza. Amar, Deus, a santidade, enxergar a beleza do Senhor na santidade. É isso que pedimos, Pai, que santifique esta igreja, que santifique a tua igreja, Deus. Que nós possamos ir e ser testemunhas e distantes, Pai, verdadeiramente desse maligníssimo pecado que tanto nos assola. Que possamos criar, Deus, o hábito de confessar ao Senhor e pedir, Deus, clamar que o Senhor realmente nos fortaleça na tentação. Deus, fortaleça essa igreja em santidade. Nos livre do pecado, Deus. Nos livre do pecado. Nos faz, Pai, amar a pureza acima de todas as coisas, porque o Senhor é santidade.
O Senhor é 3 vezes santo, Pai. Muitíssimo obrigado, Deus, pois nós temos advogado junto ao Senhor e podemos nos achegar ao Senhor por causa dele. Obrigado, Senhor, por ter enviado teu Filho. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por essa maravilhosa verdade. Amém. Irmãos, vamos dar sequência ao nosso momento de liturgia, agora na certeza de que fomos verdadeiramente perdoados, porque nos achegamos ao Pai e pedimos por intercessão, essa intercessão que só pode ser feita por meio de Jesus Cristo. E agora, nesse momento de verdadeira alegria, possamos meditar no nosso momento do lecionário em mais uma verdade sobre a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos no período da Páscoa. Aqueles que não se lembram, nós comemoramos aqui, durante o ano cristão, por 50 dias, o período da Páscoa, e estamos no 6º domingo da Páscoa. E hoje nós vamos meditar em mais um texto, e dessa vez vamos lá na primeira carta de João, 1 João, no capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 5 capítulos, os primeiros 5 versículos, perdão. 1 João, capítulo 5, versículos 1 a 5. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada, os irmãos podem acompanhar a leitura junto comigo. Vamos ler a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Irmãos, aqui estamos diante daquilo que João escreve em sua primeira carta, algo que já está presente até no seu evangelho. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Como assim, nascido de Deus? Né? Isso quer dizer o quê? Que em Cristo, que morreu, mas ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos com ele. E agora nascemos com uma nova natureza, nascidos de Deus, chamados filhos de Deus. Essa é uma verdade que todos nós temos que lembrar com frequência, de que a morte substitutiva de Jesus impacta diretamente nas nossas vidas. Nós ressuscitamos com ele e hoje temos uma nova natureza. Nós somos chamados filhos de Deus. Somos nascidos de Deus. E aqui João diz o quê? Que aquele que verdadeiramente nasceu de novo, nasceu de Deus, ele obedecerá, amará os seus mandamentos. E nisso se vê aqueles que são verdadeiramente filhos, nascidos de novo. A ressurreição de Jesus Cristo tem todo o poder. Tem poder sobre a morte, e inclusive sobre a nossa morte. Nós morremos em Jesus e ressuscitamos em Jesus. E a marca daquele que creu em Cristo é que agora nós amamos os seus mandamentos, amamos a pureza do Evangelho, amamos a pureza, a santidade de Deus, e isso se dá na prática. Isso se dá no nosso amor para com os irmãos, se dá na forma como nós lidamos com o mundo, lidamos com a cultura ao nosso redor, com a nossa vizinhança. E estes que são filhos nascidos de Deus são reconhecidos porque nós amamos uma coisa diferente.
Nós não amamos o mundo mais. Nós amamos aquilo que o mundo muitas vezes vai dizer que é loucura. Seremos taxados muitas vezes de loucos. Mas isso porque nós morremos e ressuscitamos com Jesus. Com Jesus. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé é prática. A nossa fé não é simplesmente uma coisa etérea que fica flutuando. Não, ela muda a vida como um todo. E nós devemos nos lembrar disso todas as vezes que lembrarmos que Jesus morreu, mas ressuscitou. E nós estávamos também em Cristo, nessa morte e ressurreição. Por isso, meus irmãos, nossa fé é aquilo que, de fato, faz com que, no momento em que estamos diante do mundo, diante da tentação, diante da dúvida, da oportunidade de pecar e dizer não, não. Eu agora amo os mandamentos do Senhor, porque eu criei que Jesus é o Cristo. Eu ressuscitei com ele. E é só por isso que podemos viver hoje uma vida de santificação, uma vida que glorifica ao Senhor. Lembremos disso, meus irmãos. E nessa verdade, nessa maravilhosa verdade, louvemos ao Senhor. Louvemos, porque isso tudo é plano dele. Não foi ideia nossa, nada disso foi ideia nossa. E se dependesse de nós, estaríamos nadando do lamaçal do pecado ainda, entregues à desesperança, entregues à angústia, entregue, pior ainda, a nós mesmos, aos nossos próprios prazeres, nosso próprio conselho. Na certeza de que fomos resgatados e ressuscitamos em Cristo, louvemos ao Senhor com o ministério de louvor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vocês me ouvem bem? Obrigada. Meus irmãos, eu queria desejar um feliz Dia das Mães para as mães da nossa igreja. Espero que vocês tenham tido um dia especial, junto com os familiares, a qual você pôde, né, ter contato, às vezes tem família distante. Então, meus feliz Dia das Mães para vocês. E vamos louvar ao nosso Deus com o coração alegre de dizer que esse momento, né, que nós estamos tendo aqui de culto como igreja, mas os momentos na presença do nosso Deus, eles são valiosos e eles valem mais do que 1000 anos em outro lugar, em outros lugares. Então vamos louvar ao nosso Senhor, aproveitar este período de louvor para dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que nós nascemos para adorá-lo, de que Ele é a luz do mundo, de que nós nunca teremos ideia do sacrifício que foi feito ali na cruz, em nosso lugar. Então vamos adorar ao Senhor dizendo que nós viemos aqui para isso, para adorar Ele, para nos prostrar, para dizer que Ele é o nosso Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Nós viemos para adorar ao nosso Deus. Ele é a única razão da nossa adoração. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei. De
nosso Senhor, Ele é o único motivo da nossa adoração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor.
prazer é louvar ao nosso Deus, é estar nos átrios dele. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Amém. O nosso Deus é santo e a nossa alma engrandece a Ele. Amém. Meus irmãos, vamos continuar adorando agora com as nossas crianças.
meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Bom dia, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Santo, poderoso, Deus, muito obrigada por este período de louvor, Pai. Muito obrigada, Pai, pela igreja do Senhor que se reúne, Pai, hoje para adorar ao nome do Senhor, para aprender da palavra do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos permite, Pai, de poder adorar ao Senhor, Deus. Receba, Pai, o louvor do teu povo, Pai. Receba, Senhor Deus, o louvor das nossas crianças, Pai. É tudo para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Essa é a minha oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus possa continuar falando ao nosso coração, como foi assim durante estas canções, né? Podemos ouvir, podemos adorarmos juntos. Todos me ouvem? Dão só um sinalzinho, por favor. Quem puder me auxiliar nesse sentido. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Antes de nós iniciarmos, obrigado, Anne, a palavra do culto a Deus agora ministrada, eu queria dar oportunidade ao nosso irmão, né, presidente da Junta Diaconal, Pedro Melo, para que também traga um recado, né, da Junta Diaconal à igreja. Recado importante, vamos ouvir com atenção. Meu irmão, a palavra está com você. Alberto, devolve a gentileza aí, meu irmão. Você está me ouvindo? Perfeito. Obrigado. Irmãos, boa noite. Bom, pode nos parecer que restringe-se apenas às notícias, a insegurança alimentar às famílias que, talvez hoje, sonhavam em ter apenas um prato de comida. E nós, na junta, eu, Diácono Rony, Diácono João e Diácono Marcos, nos reunimos na última sexta-feira para conversarmos sobre estratégias dentro dessa questão que nós temos tratado, de auxílio com o fundo que a igreja constituiu. E nos pareceu, meus irmãos, coerente, além de requerer que os irmãos continuam a contribuir, que os irmãos nos apontam famílias em necessidade, sobretudo famílias que não têm o que comer, talvez famílias em que algum dos seus membros passe por algum tipo de carência de medicamento. E nós então, queridos, tomamos essa decisão e agora eu os comunico, pedindo a gentileza dos irmãos conhecerem famílias nessa situação, que possam nos indicar, se tiverem condição de nos trazer informações sobre o estado, a situação, por quanto tempo aquela família está naquela situação. Nós agradecemos, meus irmãos, e iremos, depois de entendermos a situação, auxiliar essas famílias. O Rolande, no decorrer da semana, irá lembrá-los com uma mensagem no grupo. Muito obrigado, meus irmãos. Roberto, muito obrigado, meu irmão. Obrigado eu, Pedro, pelo trabalho que a Junta tem feito, cuidado. A igreja tem ofertado, algumas pessoas têm ajudado para esse fundo de assistência aos necessitados. Você possa também se mover nesse sentido. A igreja tem ajudado algumas famílias, algumas pessoas, inclusive através de estarem assistindo nossos cultos aqui no Instagram, pediram ajuda e a Junta prontamente socorreu. Então, esse é o desejo do nosso coração, que você possa também participar, ajudando, apoiando, né?
ofertando, né, um fundo, uma oferta específica que será destinada para que a junta possa trabalhar, comprar algumas cestas, deixar e atender, porque nós sabemos que a realidade ela é difícil para muitas pessoas, né? Só endossando aqui o que o Pedro colocou. Igreja, nossa mensagem nessa noite, como não poderia deixar de ser, né, é sobre o Dia das Mães, né? A mensagem que, obviamente, para toda a igreja, né, direcionada para a família, que tem como importância fundamental o papel das mães, né? Nas Escrituras nós encontramos mulheres sábias que foram usadas por Deus, mulheres agraciadas, né, com a dádiva da maternidade e até o milagre, porque muitas delas, né, eram estéreis, como nós iniciamos a nossa liturgia falando de Ana e tantas outras mulheres, né, nas Escrituras, né? Poderíamos falar de Sara, poderíamos falar de Raquel, poderíamos falar de Rebeca, falar de Esther, falar de Ruth, né? Poderíamos falar de tantas mulheres que temos aqui como modelo, como referência bíblica, que Deus usou ao longo das Escrituras para nos ensinar muitas lições, né? Mas pensando, né, em talvez um grau de importância, Maria reúne para nós a primazia, né, por ser a mãe que gerou o nosso Senhor e Salvador. Então, eu gostaria de, nessa noite, estar falando do ponto de vista de Maria, de todo o processo da sua escolha e de como ela, né, e por que ela foi uma bem-aventurada, escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Portanto, o texto que eu quero ler está em Lucas, no capítulo 1, e eu vou ler apenas o verso de número 46, e durante a mensagem, a exposição dessa mensagem, eu vou ler outros textos desse capítulo. Então, se você puder acompanhar a leitura com a sua Bíblia aberta, mantê-la aberta, será importante para você acompanhar os textos, né? E eu não vou fazer a leitura de todo o capítulo, são muitos versos, e não quero me delongar, né, nessa mensagem, mas ao longo da mensagem nós vamos ler os textos que vão, então, corroborar para a nossa meditação, né, nessa noite. Portanto, Lucas, capítulo 1, apenas o verso de número 46, ele nos diz assim: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Eu vou repetir. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Vamos orar? Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nesta noite, queremos declarar ao Senhor esta oração da tua serva Maria. Nossa alma engrandece ao Senhor. O Senhor, ó Deus, que já se faz presente nesse culto, possa ser exaltado, engrandecido, louvado e exaltado nas nossas vidas, ó Deus, como testemunho vivo da tua obra salvífica nos nossos corações, nas nossas vidas, motivo pelo qual nós oramos, nós adoramos, nós nos reunimos, nós celebramos, nós exaltamos e nós esperamos, ó Deus, o teu retorno, que vem buscar a tua igreja, para vivermos, ó Deus, eternamente na tua glória. Exaltamos o teu nome, ó Deus, seja glorificado, exaltado nas nossas vidas, em cada casa, em cada lar, cada família. Ó Deus, aqui conosco conectados, aqueles que não estão, que o Senhor também os alcance, aqueles que ouvem a nossa mensagem através do Instagram, da mesma forma, o Senhor possa, Deus, guardar, sustentar, abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se vocês prestaram atenção na última canção, né, que eu pedi para o Ministério de Louvor, né,
a Gabi, o Pedro, ministrarem, que foi exatamente esta oração, que é também chamada, na verdade, o Cântico de Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Belíssima canção, que talvez cantamos há anos, e anos e anos, e talvez não sabíamos, né, que foi um cântico feito por esta mulher, Maria, né? Por esta mulher, Maria, que concebeu o Senhor Jesus. E depois teve uma vida normal após o nascimento de Jesus com seu marido, José. Teve outros filhos, né? Como a própria palavra nos registra, né? E nós queríamos pensar nessa noite sobre ela, sobre os seus feitos, né? Sobre família como um todo, sobre cada papel importante que cada um desempenha, né? Cada mãe no seu lar constituindo a sua família. E também, não só para aquelas, como eu disse, né, que tiveram o privilégio de poder gerar, né? A Elaine me deu o privilégio de escrever a pastoral no boletim, e aqueles que não leram, né, a pastoral, uma das partes que eu coloco falando sobre as mães, né, falando sobre esse tema tão relevante, eu fiz uma colocação da seguinte forma: mãe não são apenas as que tiveram o privilégio e a bênção de gerar filhos em seu útero, mas também no coração. De maneira diferente, é claro, mas com emoções e sentimentos bem similares, adotam seus filhos do coração e os amam como se fossem filhos da barriga. Conheço algumas assim e posso atestar no que eu digo. De fato, existem muitas mães do coração que não tiveram essa dádiva, essa oportunidade, Deus sabe de todas as coisas, mas que não são menos mulheres e mães que sustentam, que ajudam, que colaboram de tantas maneiras, com oração, financeiramente, de tantas formas, auxiliam e se sentem também, de fato, como seus filhos, né? Tendo seus filhos, cuidando, amparando, tios, tias, tantas pessoas que são envolvidas nesse sentimento familiar, né? E, portanto, para você, mulher como toda, né? Como um todo, nessa noite, a nossa homenagem, a nossa gratidão a Deus por você, e que Deus assim possa abençoar profundamente. Falando sobre filhos, vou compartilhar com os irmãos aqui, rapidamente, uma tela para a nossa introdução, né? E eu queria, antes de entrarmos no texto de Lucas, falar um pouquinho rapidamente, todos podem ver, compartilhar da tela aí, sinalizam por gentileza, quem puder, se sim. Obrigado, Rolande. A gente vai aqui trocando essas figurinhas, né, sobre esses recursos que temos, e às vezes a gente fica no ar, mas eu queria iniciar falando sobre os benefícios de se ter filhos, né? Isso, biblicamente, obviamente, nós encontramos esses ensinamentos muito profundos lá no Salmo 127, que é também chamado o Salmo da Família, né? E a partir do verso 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Nós vamos, então, ver aqui alguns benefícios, né, de se ter filhos. E aqui nós encontramos o salmista fazendo a metáfora para os filhos. E ele diz assim, né, filhos como bens da contativa do povo de Deus. Então, vamos usar essa metáfora para poder vermos o valor, né, que cada um deles tem por serem povo de Deus e por serem filhos abençoados, né, filhos gerados em um lar saudável, em um lar onde nós encontramos amor, encontramos equilíbrio, encontramos de fato têm a responsabilidade, sentem a responsabilidade de criá-los nos caminhos do Senhor. E é isso que nós esperamos, né, de sermos
casais fortes, com filhos felizes, abençoados, nas mãos do Senhor, para poder, então, formar essa igreja, esta base que nós temos falado tanto, né, da nossa igreja. Então, filhos como bens na conta ativa do povo de Deus. No Salmo 127, o verso 3, portanto, o Espírito Santo reúne dois descritores aqui econômicos, né, para nós: herança e galardão. Herança e galardão são esses dois descritores econômicos que o salmista vai apontar, né, para aqueles que, de fato, edificam a sua casa no Senhor, né? E aqueles que, de fato, confiam no Senhor, aqueles que, de fato, colocam a sua vida, a sua família no altar do Senhor. Mães que educam seus filhos, pais que educam seus filhos na presença do Senhor, que se importam, né? Que entendem a necessidade, são, portanto, herança e galardão. Para você, pai, para você, mãe. Nossos filhos são uma herança, não simplesmente porque nos são dados como um galardão, mas eles mesmos são o galardão, são essa bênção. Nós reconhecemos isso, cada mãe sabe do que eu estou dizendo, cada pai sabe do que eu estou dizendo, quanto que os seus filhos, criados, gerados, também do coração, né, entendem a bênção que são, né, e de fato são esse presente de Deus para as nossas vidas, portanto, uma herança. Oi? Uma paradinha aqui, porque nossa conexão da internet caiu. Só um minuto. Vamos tentar retomar aqui o nosso contato. Roberto, eu estou recebendo normalmente, meu irmão. Para mim não caiu, não. Não está normal. Não caiu? Perdão, irmãos. Obrigado. Obrigado pelo retorno. Ainda está compartilhada a tela, por gentileza? Sim. Sim, obrigado. Desculpa, eu ouvi aqui, mas foi, eu acho que, uma falha nossa aqui. Dentro dessa mesma metáfora que estamos falando, né, dos benefícios do filho, portanto, essa herança e esse galardão, nós reconhecemos como somos pais, aqueles que não são terão o privilégio de ser, aquelas que não são mães ainda terão o privilégio de ser, né, ou da mesma forma, com a mesma intensidade, com as mesmas emoções, né, mesmo não gerando, poderão sentir esta bênção, né, nos seus lares, nas suas famílias, nos seus relacionamentos, né? Isso é fato. Portanto, esse galardão para nós, né? Eles não são dinheiro no banco, mas são o próprio banco. Tem muita gente que cria os seus filhos com a intenção deles cursarem a melhor faculdade, o melhor curso, né? Aspiram para eles coisas grandes, ajudam, auxiliam, né? Isso não tem nada de errado com isso, de sonhar, de projetar, né? Mas muitos achando que, olha, aquele filho um dia vai me trazer aquele retorno do investimento que eu estou fazendo, né? Mas eu queria reforçar, eles não são dinheiro no seu banco, eles são o próprio banco, são a bênção que você pode ter desfrutando, ajudando, caminhando, andando junto, né? Ensinando, investindo emocionalmente, espiritualmente na vida dos seus filhos, né? Mães com zelo, com amor, com dedicação, com paciência, com resignação, fortalecendo também o caráter, as emoções dos seus filhos. Portanto, é um bem precioso, é uma herança, é um galardão que nós podemos desfrutar, né, desta bênção, desse benefício dos filhos. A palavra de Deus lá em Efésios fala para a gente honrar. Honra teu pai e tua mãe, né? Honrar é reverenciar, é sustentar, é valorizar, né? E muitas vezes na nossa cultura nós temos perdido as pessoas têm deixado de honrar esse mandamento, de honrar, de reverenciar. Cada vez mais nós vemos filhos sendo criados, educados aí de uma maneira
totalmente esculachada, né? Criados pela internet, criados pelas mídias, criados pelo celular, né? Babás eletrônicas e tantas outras coisas, distanciando cada vez mais do respeito, da reverência que deveríamos ter. E é um mandamento do Senhor, né? Honrar pai e mãe, né? É entender o papel, entender a função que temos, entender que isso é saudável, né? Isso é benéfico na vida das nossas crianças e esse retorno, né, que os filhos trazem aos pais, né? Portanto, isso não é um fardo. Cuidar do pai, cuidar da mãe, não é um fardo, mas é uma bênção. Cuidar daquele que deu a vida a você, que te amparou, que te sustentou, que orou por você, que sofreu, que passou noites em claro, né? Com enfermidades e com tantas questões envolvidas dentro de um lar, de uma família, de uma casa, né? E muitas pessoas chegam no fim, acham que aquele pai, aquela mãe se torna um fardo. Colocam as pessoas de escanteio, né? Já não fazem mais parte. Nós estamos cheios de lugares, meus irmãos, tristes, porque largaram seus pais, suas mães, e a palavra de Deus é muito clara: honra, reverencie, sustente, né? Pai e mãe. Esse é um dever, esse é um benefício de se ter filhos, conforme diz aqui o texto, né? Do Salmo 127, né? Eles são herança do Senhor, são como flechas, né? Em adição aos nossos filhos, nossos filhos são recompensa de Deus para nós, né? O que diz a palavra, né? Uma recompensa, ou seja, um galardão da parte de Deus, é esse pagamento generoso que mostra que os filhos são bens ativos e não dívidas. Eles estão ali constantemente sendo gerados, ensinados, crescendo como um bem maravilhoso que temos, nunca um fardo. Nunca, não pode ser. Isso aconteceu de uma maneira muito extraordinária, né? Nós veremos logo mais com Maria, né? Com José, na história do nascimento do nosso Salvador, né? Portanto, lembrem disso, pais, lembrem disso, filhos. Nossos filhos são dignificados pela palavra galardão, né? Então, da mesma forma, nós podemos encontrar ainda nesse salmo que os filhos são também armamentos, né? Armas poderosas, né? Eu fiz questão de escrever isso no nosso no boletim, né? Claramente para que as mamães pudessem entender, né? O quanto que é relevante, né? Como que bebês mudam o mundo, né? Usando ali o Salmo, né? O Salmo 8, verso 2, da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E assim fizemos um comentário sobre esse verso, falando quanto que eles têm esse poder por causa do louvor, por causa da adoração. E o próprio Senhor Jesus, ele reafirmou isso, né, quando diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, a adoração daquelas crianças que adoravam quando Jesus entrava ali em Jerusalém, cantando Hosana, Hosana ao filho de Davi. Portanto, a necessidade, e Jesus cita, portanto, esse texto, né, para que pudéssemos entender, né, o louvor. E filhos são, portanto, essa arma que nós temos nas nossas mãos e que vão, então, vencer, né, vão fazer com que possamos ser também sustentados, abençoados e guardados por ele. É isso que nós lemos no verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, né? Flechas poderosas, né? Quando Deus nos dá o privilégio, eu tenho 3 flechas poderosas que Deus nos deu, né? E eu vejo o quanto que são homens, mulheres de Deus, o quanto que Deus alegra o nosso coração, né? Poder reunir com eles hoje, aqui,
com a minha mãe, meu pai, mostra isso, demonstra essa força da família unida, né? Dos filhos em volta da mesa. Isso alegra o nosso coração. É nesse sentido que o salmista aqui declara, né? São como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Assim como um soldado precisa de armas para ser poderoso, assim um homem necessita de filhos que são a sua força. Nossos filhos são nossa segurança social, vamos dizer assim. Isso que declara aqui o salmista, né? No finalzinho, ele declara essas vantagens. Deus também exibe os nossos filhos como uma aljava, né? Muita gente não sabe o que é isso. Está lá no Salmo. Feliz um homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, né? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Importante entendermos isso, né? Como que na velhice eles vão auxiliar, vão clamar por justiça, né? Aqui a felicidade é a aljava cheia, né? E essa felicidade vai proporcionar para eles, né? Segurança para os pais, para o pai, para a mãe, principalmente na velhice, né? Essa aljava cheia, a alegria dos pais, o que faz o pai piedoso feliz por ter uma aljava cheia, né? É a resposta. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Ou seja, a porta aqui representando um centro judicial, né? Ou uma Câmara Municipal, onde ali ele poderá defender, poderá pedir justiça, poderá clamar, poderá exercer, portanto, os benefícios, né? Por serem seus filhos, por terem sido criados corretamente no caminho do Senhor, na presença do Senhor, com dignidade, com ética, com moral, né? Pais de flechas devem endireitar as suas flechas para que voem para o alvo certo. E muitas flechas, você sabe, às vezes elas perdem a capacidade de acertar o alvo porque estão tortas, né? Então, pais fazem isso, eles endireitam através do conselho, através do amor, através da disciplina, da correção, né? Para que aquelas flechas, de fato, elas possam acertar, elas possam ir direto no alvo, possam cumprir, portanto, o propósito pelo qual foram feitas, né? Portanto, essa bênção que nós encontramos aqui nesse salmo, essa garantia, esse galardão, né? Esse sustento diário na velhice, né? Os benefícios nós podemos encontrar aqui dentro de um lar, dentro de uma família. Isso, meus irmãos, envolve trabalho, amor, paciência e disciplina. Assim são nossos filhos, né? Nossos filhos são o nosso capital suado, né? Fazendo dentro daquela metáfora que iniciamos aqui a nossa mensagem, podemos encontrar dessa forma, né, esses benefícios. E com certeza, no final, vão acertar o alvo. É isso que temos visto, né, nessa geração na nossa igreja. Jovens, adolescentes, que estão sendo endireitados, que estão acertando o alvo, que estão, assim, formando toda a sua estrutura emocional, espiritual, para serem pais, para serem mães, para constituírem família, né? Que entendem o princípio da palavra, que não negociam com eles, que amam o Senhor de todo o coração, que se esforçam, né? Em todo esse tempo, em todo esse período difícil que passamos pelo mundo, estão firmes, estão ali presentes, estão ali, né, dando o seu melhor para a glória de Deus. Portanto, queridos, é nesse sentido que nós queremos, né, trabalhar com você nessa noite na palavra do nosso Deus, né? Agora, já entendendo esses benefícios todos contidos aqui na palavra de Deus, né? Voltarmos aqui para o texto de Lucas, capítulo 1. O texto de Lucas, no capítulo 1, para vermos como que, a exemplo desta mulher, né, Maria, essa mulher agraciada, essa mulher bem-aventurada, essa mulher que pôde, então,
ter um papel importantíssimo na vida do nosso Senhor, né? Do nosso Salvador, cuidando, zelando, não só ela, quanto José, né? O exemplo de homem trabalhador. Tudo isso nós encontramos ali no caráter do nosso Senhor, né? Do aspecto da humanidade dele, né? Sabemos que Jesus, 100% Deus, 100% homem. Então, nós encontramos isso nas Escrituras, desse lar, mas que foi acometido com uma surpresa muito grande, com uma notícia extraordinária, por um lado, mas que também trouxe, né, bastante reserva, por outro lado. É isso que nos mostra aqui, portanto, o texto de Lucas, no capítulo 1, né, toda essa história. Eu gostaria que você entendesse, né, a importância de falarmos sobre Maria. Muitas pessoas têm reservas, talvez, de pregar sobre Maria, de exaltar Maria, né, porque confunde com a idolatria do catolicismo. E isso foi um movimento, né, na história, foi conduzido de forma incorreta, né? Mas nós devemos dar o verdadeiro crédito a essa mulher, os benefícios por tudo que ela passou, né? E a própria história, né? Envolvendo aqui a história do cristianismo, né? Ali do primeiro, segundo, terceiro século, quando então começou-se a fazer algumas conjecturas com relação a citar Maria, né, como mãe de Deus. Então isso foi um problema para os concílios, falando um pouquinho dessa história, né, do concerto que houve a necessidade de se fazer ali no concílio de Éfeso, né, no século IV, para que pudesse voltar ao entendimento da importância de Maria, mas não como estava sendo ali levantado ali pela igreja, né, ali católica romana nesse século, e que desfocou um pouco e colocou sobre Maria, né, alguns fundamentos, né, que nós sabemos que não são verdades, não são bíblicos, né? Então, uma delas é essa, quando foi colocada ali Maria como mãe de Deus, né? E isso perdura ainda durante os nossos tempos, ao longo dos séculos, né? Sobre essa questão, será que Maria era mãe de Deus, né? E nós podemos fazer uma analogia, né? Aquilo que nós chamamos de silogismo, né? Que é um raciocínio dedutivo lógico. Se nós fizermos esse raciocínio dedutivo, isso foi feito, né? Nessa época, pelos pensadores, pelos filósofos, pelos teólogos, né? Eles colocaram dessa forma, da seguinte forma, né? Silogismo é isso, colocando que se Jesus, né? Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, portanto, logo, né? Maria é mãe de Deus. E através dessa lógica, eles deduziram isso e começaram a ventilar essa questão, né? Que foi ganhando força, foi ganhando peso dentro das religiões, né? Mas, na verdade, o que nós precisávamos entender dentro do mesmo silogismo, né? Seria o seguinte: Jesus, ele é Deus e homem, né? Maria é mãe da parte humana de Jesus. Logo, Maria é mãe de Jesus, não mãe de Deus. Essa deveria ser a forma correta de se interpretar esse silogismo, né, que foi ganhando força dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né, a partir aí do fim do terceiro para o quarto século, e aí foram dando outros elementos, foram acrescentando outros elementos, né, à vida de Maria, né, uma vez que Jesus não cometeu pecado, não podia ter pecado, né? Se Jesus não tinha pecado, logo Maria também não tinha pecado. E aí começou-se a criar, né, a questão da Maria como a Virgem perpétua, adorando a ela, né, para que ela fosse, então, a medianeira, né, para que ela fosse, então, ser aquela pessoa que pudesse interceder por nós. Tudo isso com base nesse erro teológico, né, colocando sobre Maria, né, indo para a adoração, a idolatria, coisa que a igreja também, no segundo e terceiro século, começou a utilizar.
ali algumas pinturas para poder fazer com que as pessoas pudessem se identificar com homens santos, né, no sentido da palavra, separado, né, como Paulo, como Pedro, como tantos outros, como Maria, né, para que elas pudessem olhar para aquela figura e se encaixar nela também para buscar um padrão de vida, de santidade, e que isso começou a, obviamente, né, ser levado para um outro lado, de idolatria, de adoração. Então, a adoração aos santos começa aí, a adoração a Maria começa aí, e tudo isso por causa desta interpretação incorreta daquilo que ela executou, né, do que ela fez, do seu papel, né? Portanto, analisando corretamente, segundo o texto de Lucas, vamos ver por que que Maria foi chamada de bem-aventurada, né? O primeiro sinal que nós encontramos nela, no texto que vamos ler, é esse sinal, porque ela foi agraciada. O texto de capítulo 1 de Lucas, verso 26 até o verso 30, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada por certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, né? E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Meus irmãos, a primeira característica, o primeiro sinal, por que ela é chamada de bem-aventurada, está aí no verso de número 30. Achaste graça diante de Deus. Maria é agraciada. Ela é chamada de muito favorecida, né? Não a fonte da graça, mas cheia dela. Ela foi escolhida com o propósito de Deus entre as muitas mulheres que aguardavam ser, portanto, a mãe do Salvador, que esperavam essa bênção, essa dádiva. Aquelas que não poderiam conceber por serem estéreis, né, se sentiam amaldiçoadas de não poderem, de alguma forma, né, serem a portadora, né, no seu ventre do Salvador. Maria foi agraciada, porque, de fato, ela, diz o texto, achaste graça diante de Deus. A vida dela condizia com a escolha. A vida daquela moça, daquela jovem, que estava comprometida em um casamento, noiva, né? Isso era muito sério dentro daquela cultura, né? Comprometida, portanto, casada. Só não tinham ainda celebrado através das núpcias, né? Da noite de núpcias, mas comprometida, como que firmado um casamento, vivendo toda essa emoção do casamento, como todas as moças, né? Todas as mulheres esperam, aguardam, né, ansiosamente por esse momento, né? Nós encontramos aqui, portanto, ela vivendo dentro desse contexto, e nesse contexto, a visita de um anjo, algo totalmente extraordinário, né? Gabriel, como ministro, como mensageiro, vem aqui falando, né? Vai até a cidadezinha de Nazaré, encontrar essa jovem, trazer a ela uma mensagem, uma notícia, né? Achaste graça diante de Deus. Ela achava graça na presença do Senhor. Eu não sei como ela fazia isso, mas ela tinha um coração de adoração, um coração voltado para o Senhor, um coração ali grato a Deus, né? Por tudo que estava acontecendo no seu universo, seu pequeno universo ali, um coração grato. Que nós também tenhamos esta gratidão no nosso coração, possamos desenvolver essa gratidão no nosso coração,
mesmo nos dias difíceis que temos vivido, mesmo nas situações complicadas, né, que temos presenciado, sim, mas ainda assim, né, sermos agradecidos pelo que Deus tem nos dado, Deus tem fortalecido, né, Deus tem dado esperança, resignação, temos pedido perseverança em tantos casos, né, temos orado. Eu creio que nunca oramos tanto, né, para Deus nos fortalecer, para Deus fazer de nós assim, como Maria, né, que achou graça diante de Deus e, portanto, foi escolhida, né, para ser, portanto, a mãe do Salvador, né? O seu nome será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, dará o trono de Davi. Imagina receber uma notícia dessa. Que extraordinário, né? E também, ao mesmo tempo, algo complicado de se administrar pela condição, né? Como assim, né? Como assim fui escolhida? E como que será isso? Como que vai acontecer isso, né? O que nos leva ao segundo sinal dela, de ser bem-aventurada. Acompanha comigo, portanto, a partir do verso de número 34, diz assim: então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, diante desta fala, diante desse exemplo, né, extraordinário, disse Maria, que se cumpra. Aqui está a tua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Segunda característica, né, o segundo sinal, porque ela é bem-aventurada, é essa condição de ser submissa. Submissa à vontade soberana do nosso Deus. Submissa diante da constatação de que o Espírito Santo iria promover tudo isso no seu ventre. Submissa diante do exemplo que tem da sua própria parente, né, Isabel, que era estéril, e que então ela engravidou, né, e ia gerar João Batista, o precursor do Senhor Jesus, anunciando a vinda do Senhor Jesus. Diante de todas essas informações, ela então se mantém submissa a Deus. Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Como é difícil, meus irmãos, a gente se portar diante de situações como essa. Muita gente corre, muita gente foge. Essa mulher, essa jovem, não. Ela entendeu o seu papel, ela entendeu a escolha, ela entendeu que o que ela fazia diante de Deus agradava tanto a Deus que ela podia encontrar nisso força para poder se manter e que se cumpra, e que as consequências que vão vir diante disso, né? Isso, para mim, agora não importa. Consequências sérias dentro de uma cultura, né, que apedrejava quem cometesse adultério ou tivesse relação sexual antes do casamento, e que fez com que o próprio José pudesse se ausentar, afastar para não difamar, portanto, Maria. Consequências sérias. Responsabilidade sobre uma mulher jovem, né, mas que já entendia a missão, que já entendia os benefícios, que já entendia que o melhor para ela era, de fato, estar na presença do Senhor, era, de fato, se submeter à vontade do Deus Todo-Poderoso e ser ali, ela, abençoada e agraciada, bem-aventurada. Que nos leva, meus irmãos, a pensarmos no terceiro sinal, na terceira característica, porque ela foi chamada de bem-aventurada, né? Seguindo o texto,
aí a partir do verso 39. Diz assim: naqueles dias, dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, o marido, né, de Isabel, e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Ou do meu Senhor? Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, da tua saudação, a criança, ela estremeceu de alegria dentro de mim. Verso 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Interessante, meus irmãos, percebemos aqui que Isabel não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo, não sabia da mensagem do anjo Gabriel, e talvez ela foi até a sua parenta para poder entender todo esse processo. Provavelmente aqui José ainda estava confuso, sem entender, não tinha recebido a visita do anjo Gabriel para orientá-lo sobre essa questão. Maria então foge, Maria então vai até a sua parenta, Maria vai ali no sentido de ter conselhos dessa sua parenta que já é idosa e que lhe foi dito pelo próprio anjo, né, que Deus havia ali concedido a maternidade a ela. E ao chegar ali com o ventre carregando o Salvador, imediatamente se comunicou, criança com criança no ventre, e aquela mulher foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e trouxe uma palavra extraordinária para confortar o coração dela, para fazer com que ela entendesse que, de fato, ela era bem-aventurada, simplesmente porque, o terceiro sinal que nós queremos colocar aqui, porque ela crê nas promessas. Maria estava crendo nas promessas de Deus, colocada de forma da lei durante todo o Antigo Testamento, anunciando para esse momento na história de que viria o Salvador e de que ele salvaria a humanidade, o seu povo. Maria, portanto, agora recebe da boca de Isabel, pelo Espírito Santo, essa confirmação que ela precisava para continuar crendo, tendo fé, permanecer. Imagine o turbilhão, imagine a luta, imagine a confusão na cabeça dela, diante de tudo que estava acontecendo no meio dos seus parentes, no meio da sua pequena cidade de Nazaré, burburinhos aqui e ali. E então, naquele momento, Deus vai e enche pelo Espírito Santo a vida de Isabel, para ela ser boca de Deus, para trazer uma palavra de orientação. Bem-aventurada que creu. Você creu, Maria. Você é bem-aventurada, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha, fica firme, as promessas vão acontecer. Você vai gerar o Salvador. Você vai ser a mãe do nosso Senhor. E a saudação extraordinária, né? Bendita és entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Que confirmação extraordinária, que anunciação belíssima, poderosa, que circunstâncias que nós encontramos isso narrado aqui nas Escrituras, desta mulher, dessa jovem mulher, que está ali carregando no seu ventre o Salvador. Agora, porque foi, portanto, agraciada, porque, portanto, foi submissa, porque foi agora uma mulher que pôde crer profundamente nessas promessas que se cumpririam ali sobre ela. Nós encontramos o terceiro, ou melhor, o quarto sinal, porque que Maria é bem-aventurada. E aí você encontra a partir do verso 46. O verso 46 inicia com aquela canção que nós cantamos ali no nosso culto, logo atrás, né? Momentos antes. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,
porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou no seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E ali, portanto, ela finaliza esse tempo em adoração a Deus. Portanto, quarto e último sinal de que Maria foi considerada bem-aventurada é porque, de fato, ela era uma adoradora espontânea. A sua atitude, o seu coração ali foi de ser uma adoradora. Foi de escolher adorar a Deus diante de toda essa notícia, né? Ela faz isso com todo o seu coração. Esse cântico de Maria que nós cantamos há pouco tempo, né? No nosso culto aqui, cheio de grandes informações preciosas, nós não vamos nos delongar aqui nela, mas muito parecida com aquele cântico que lemos de Ana no começo da nossa liturgia. Há muitas peculiaridades aqui, nós podemos ver isso de maneira clara, né? Como que Maria, além de ser submissa, além de crer, né? Maria orava, Maria cantava e Maria conhecia as Escrituras. Maria conhecia as Escrituras, portanto, ela faz aqui o cântico dela muito parecido com o cântico de Ana, diante da graça, da bênção que foi dela receber ali, né? Ana, lá no passado, poder gerar Samuel. Ou seja, essa bem-aventurada era uma mulher que foi escolhida porque, de fato, ela conhecia a graça de Deus. De fato, ela era submissa à vontade de Deus, faça-se, realize na minha vida. De fato, ela cria nas promessas da palavra de Deus e ela tinha uma adoração espontânea. Nada mais precioso do que reunir nela todas essas características, né, preciosas que fazem dela essa mulher extraordinária, que deve ser reconhecida, sim, como a mãe do nosso Senhor e Salvador. Não adorada, né, conforme nós já falamos no início aqui, não reverenciada, mas sim reconhecida no seu papel de mãe. Extremamente significante e importante, portanto, escolhida por Deus para desempenhar esse papel. E que nessa noite também, meus irmãos, vocês que nos ouvem, né, mães, todos nós possamos tirar lições preciosas desse exemplo de Maria, né, da sua atitude, da sua postura, né, tirarmos exemplo para que pudéssemos também continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, crendo nessas promessas que são as mesmas para nós, para o seu povo, né? Nós que temos a graça de Deus, que Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, podemos então dizer tudo isso com alegria, podemos nos submeter à sua vontade e dizer: eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu propósito, o teu querer, que você possa falar isso para o Senhor: Deus, cumpra em mim o teu propósito, o teu querer. Deus sabe o que Ele quer, o melhor que Ele quer para mim, para você, para a sua vida, para a nossa igreja. Deus sabe. Se coloque nessa posição, não fuja, não dê desculpa, não tente achar caminhos que possam mudar aquilo que, de fato, Deus já estabeleceu. Aceite, seja submisso. Tenha fé, creia, porque é Deus que vai gerar isso no seu coração. Talvez é algo grande que Deus está te chamando para fazer. Talvez você fale assim: isso é grande demais para mim. Aquela jovem sabia que era grande demais ser a mãe do Salvador, mas ela crê.
sabia que tinha promessas nisso, né? E que Deus tem promessas para mim, para você, para a sua igreja, coisas grandes, para eu, para você, para nós, para o corpo, para a igreja, realizarmos naquele bairro. E por último, né, que diante de tudo isso, eu e você possamos aprender a ter nos nossos lábios uma adoração verdadeira, espontânea. Adoração verdadeira e espontânea. É isso que vai fechar todo o entendimento que nós temos da obra do nosso Deus sobre as nossas vidas. Adoração verdadeira, adoração espontânea, adoração como essa de Maria, recitando a palavra de Deus, né? Recitando as promessas de Deus. Deus tem promessas para a sua vida, você sabe disso. E se você não sabe, você precisa compreender, através dessa caminhada de fé, caminhada de resignação, caminhada de santidade, de santificação, caminhada de oração, que nós temos proposto na igreja, você vai compreender e vai poder louvar e bendizer ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus possa abençoar você nessa noite, abençoar você, mãe, né, pelo seu dia, a exemplo de Maria, que nós lemos aqui, né, essa mulher extraordinária, que você também seja essa mulher extraordinária. Na vida do seu filho, seja ele físico, seja ele do coração, como nós falamos, invista nele, né, cuide dele, dê todo amor, todo carinho, né, você é agraciada. Mulher, você é agraciada por Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Todas as mulheres da nossa igreja que nos ouvem aqui também, Deus possa abençoar profundamente a vida de vocês, são especiais aos olhos de Deus, aos nossos olhos, né? Deus, assim, recompense cada uma de vocês pelo cuidado, dedicação, amor que tem nos ensinado, porque todos nós somos filhos. Somos filhos. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, mais uma vez nessa noite, de pregarmos a tua palavra e, ó Deus, de trazer diante de nós, ó Deus, a constatação daquilo que a tua serva fez no passado, com toda alegria, com toda gratidão do seu coração. Ó Deus, com uma atitude de humildade, com uma atitude, ó Deus, de fé, ó Deus, de uma adoração espontânea, ó Deus, e também, ó Deus, por entender que esta bênção, a graça, estava sobre ela, estava sobre a sua vida, como escolhida. Nós também fomos escolhidos pelo Senhor para sermos portadores, ó Deus, dessa mensagem, e termos em nós o Espírito Santo de Deus, operando com graça, com poder, com maravilhas, ó Deus, e que sejamos portadores mesmo, ó Deus, desse Espírito, dessa mensagem, ó Deus, desta autoridade, ó Deus, desse clamor, desse louvor, dessa verdadeira adoração 24 horas por dia. 24 horas por dia, cumprindo assim o teu papel, a tua vontade, o teu mandamento, o teu propósito. Abençoe, ó Pai, cada mãe, cada mulher, ó Deus, sobre a face da terra, com a sua bênção, com a sua graça, com o seu poder. E sobre nós, a sua igreja, abençoa-nos, ó Deus, e continue sustentando, portanto, as nossas vidas. Oramos assim, agradecidos no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, que nos ouve, mulher, homem, criança, jovem, espalhados pela face da terra. Sejam profundamente abençoados hoje e eternamente, até o dia que estaremos juntos com Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar aqui. Adson, meu querido, reverendo, alegria poder tê-lo aqui conosco, né? Roseli e tantos outros ali. Muito obrigado pela sua participação. Vamos preparar aqui, irmãos, para fazermos aquela foto.
Liga aí sua câmera, prepare aí para o nosso amigo aí, o João Gabriel, fazer esse registro. Liga sua câmera, liga. Vamos lá, gente. Cadê o povo de Jesus aí? Aí, Pedrão, ligou. Liga para ficar bonito na fita, né? Fica bonito aí no nosso registro, nosso histórico aqui também. Cadê? Quem vai? É o Pedrão que vai fazer? João Gabriel. Vamos lá, gente. Estamos esperando a turma abrir a câmera. 1, 2, 3 e... Vamos, turma. Só verificar se deu certo aqui, só um minutinho. Isso. Rapaz, você não saiu na foto, não, hein? Você apareceu depois. Saiu aí, Pedro? João Gabriel? Saiu? Saiu. Fechou? Igreja, Deus abençoe, né? Uma semana de vitória aí na sua vida. Vamos permanecer firmes na presença do nosso Deus, né? Deus abençoe a todos, né? Podem abrir seus microfones aí, dedicar aí uma semana abençoada para cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe as Okay? mamães. Boa noite para todo Deus mundo. abençoe. Mamãe, Boa noite, meus irmãos. Parabéns pelas mamães. nossa igreja. Boa semana, pessoal. Fique com Deus. Boa noite, irmão. Tudo de bom. Ô, pai. Ah, mãe. Tchau. Boa noite lá.